ética? Bom, em primeiro lugar, preciso dizer que a Igreja Católica sempre foi o bode expiatório de todos os nossos males e os nossos problemas. Porque enquanto a civilização do Ocidente foi efetivamente cristã, que seria mais ou menos até a Renascença, havia uma atitude de muito mais tolerância, compreensão e bondade com essas coisas. Esse moralismo acusatório, ele cresce na medida em que se afirma o moderno Estado leigo. Ao contrário do que as pessoas pensam. Elas pensam, não teve na Idade Média, a igreja oprimia todo mundo. Não, você estuda os costumes reais e você vê que, embora houvesse uma condenação explícita, tá certo? Por exemplo, do pecado de adultério, ele não era perseguido e punido como o pune o Estado leigo. Você vê o famoso episódio que todo mundo cita de Abelardo e Heloísa. Ele foi lá, transou com a menina, daí foram lá, até caparam o sujeito. Fala, não, eles não caparam porque ele estava transando com a menina. Não, todo mundo sabia que ele estava fazendo isso. Então todo mundo dizia, não fica muito bem, porque você é um professor, mas isso era o máximo que se fazia. Quando ele casou em segredo com ela, aí que a família se irritou. Tá entendendo? Quer dizer que enquanto estava lá, assim, atrás da escada, tá entendendo? Tá tudo bem, nós o aconselhamos a não fazer isso, mas não vamos puni-lo. Agora, no Estado moderno, acontece isso que está acontecendo, por exemplo, com Clinton. Veja você, Luís XIV tinha 28 amantes. 28. Tá certo? E o que a igreja fazia? Por exemplo, o grande orador sacro, Bossuet, tá certo? Que é um dos oradores mais eloquentes, uma das vozes mais belas da literatura universal. Bossuet subia no púlpito e descia o cacete nisso, falava coisas horríveis, tá certo? O rei aguentava quieto, tá certo? Mas ninguém ia punir o rei por causa disso. Nem o rei, nem o cidadão comum. Porque isso não é matéria de punição, isso é matéria de ensino, de admoestação e de exortação a um certo padrão de perfeição. Está compreendendo? Agora, o nosso moralismo atual, que é persecutório, paranoico, então, em vez de nós, a modernidade, assumirmos a culpa dessa porcaria que nós estamos fazendo, nós jogamos a culpa na Igreja Católica que não fazia nada disso. Isso é uma injustiça muito grande. Somos nós que somos moralistas. Esse moralismo é que é fruto da laicização e não de uma não tem nem dúvida. Clericalização. Não tem nem dúvida. Veja, a moral absolutizada é o substituto da religião. Quem acredita num Deus e tem um Deus para conversar, tá entendendo? Não precisa de ninguém que o fiscalize de fora. Quer dizer, quanto menos religiosidade autêntica, mais moralismo civil você vai ter. Esse é um mecanismo de compensação. Quer dizer, a moral, ela mesmo se transforma no próprio Deus. Quer dizer, isso aí começa com Kant. Kant, o único absoluto para Kant é o absoluto de tipo moral. Quer dizer, não existe um conhecimento objetivo de Deus, não existe metafísica, não existe nada. Mas tem o quê? Tem o raio de imperativo categórico de natureza moral. Isso é maluquice. Quer dizer, imperativo coisíssima nenhuma. Você é livre para fazer o que você quiser. Está compreendendo? É livre, inclusive, para investigar a moral, é livre para questionar. Agora, a nossa imagem da civilização cristã é totalmente projetiva. Quer dizer, nós projetamos sobre a antiga Igreja Católica todos os males que nós estamos fazendo. Mais religião, mais moral. Mais religião, menos moral. Você acha que o caso tomou essa dimensão por ser os Estados Unidos um país protestante e no Brasil não teria tanta repercussão assim por ser um país católico? Não tem a menor dúvida. Em nenhum país católico isso seria... essa coisa cresceria desta maneira. Não é isso? Quer dizer, os católicos são mais antigos. E quem é mais antigo tem mais paciência com os outros, né? Essa lógica é uma lógica forte, né? Quando nós pensamos no impacto que tem essa relação que o Olavo colocava, que eu queria até no outro bloco nosso estar analisando isso com o Frei Josafá, né? Porque de maneira geral se fala mesmo mais religião, mais moralismo, né? O Olavo dá uma vertente que é a desmontagem de uma estrutura, né, de natureza religiosa em grande essência, ela acabou levando a um aumento do moralismo. E o Sérgio Dávila tinha uma questão nessa direção, né, para o Josafá aí diretamente. Eu queria que o Frei Josafá comentasse essa tese, no mínimo curiosa, que apareceu no último bloco. Quanto mais religião, menos moralismo, e quanto mais moralismo, menos religião, é isso? Certo. Olha, eu diria então que quanto mais religião autêntica, né? Porque às vezes pode acontecer que a gente tenha uma religiosidade que seja uma espécie assim
de projeção do seu egocentrismo, né, do seu egoísmo, que se fica um pouquinho mais assim, né, refinado, fica mais agudo sendo religioso. Eu digo uma religião autêntica, como aquela, são as grandes religiões, como o cristianismo bíblico, né, como o judaísmo, o islamismo, o budismo. Nesse caso, quanto mais religião, menos moralismo e mais uma moral autêntica de valorização do ser humano. E então nós entraríamos aí com um conceito que pode aparentemente complicar e que ajuda, é o pecado. A noção de pecado dada pelo Evangelho, pela Bíblia em geral, é uma noção que eleva o ser humano, mostrando responsável de sua vocação transcendente, de sua relação com Deus, e mostrando então capaz também de, no seu coração, quer dizer, na sua vontade mais profunda, na sua capacidade de amar, de se dar, de se orientar, no seu coração, ele é capaz de conversão, né, de perdão, o que está completamente longe da ideia de culpabilização, de angústia, de se afligir, né, como uma forma velada ou ostensiva de desespero. É uma forma de esperança. Então, Deus, a moral, o pecado, né, tem uma relação, quando se tem a relação com o verdadeiro Deus, uma verdadeira relação com o verdadeiro Deus, se tem uma verdadeira moral de realização do ser humano em si e nos outros, de descoberta do outro, e se tem também uma noção de que essa responsabilidade pode falhar, e que nós assumimos essa falha e procuramos partir dela para uma caminhada mais firme e mais experiente, né, do que a gente é, e com o esforço de uma maior pureza em sua capacidade de amar. Por isso então eu volto a essa frase, não é? Mais religião, mais moral, mais um sentido elevado de Deus, mais um sentido elevado do pecado. E quanto então menos religião, mais nós corremos o risco de um moralismo, de uma culpabilização, né, de uma opressão de si mesmo e dos outros. Né? Então seria esse o sentido que eu daria a essa fórmula, né, que eu acho que foi bem introduzida, né, pelo meu parceiro de diálogo aqui.